friends, how are you? I hope are you very fine. Eu espero que vocês estejam muito bem. Let's go tomorrow another class. Vamos para mais uma aula. Então, nós já falamos aí sobre essa é a nossa quarta aula de inglês para iniciante, para o nível básico, né? Nós falamos já na primeira aula aí sobre os meses do ano, falamos sobre, aprendemos aí a falar, né? Vocês aprenderam a falar os meses do ano, aprenderam a falar os dias da semana, aprenderam a falar o nome dos membros da família e aprenderam a falar o nome das cores. Hoje vocês irão aprender a falar o nome dos lugares. E pouquinho em pouquinho vamos aprendendo um pouco de gramática. Falamos também aí sobre, acho que na primeira aula falamos sobre um pouquinho do verbo to be, né? Que é o verbo auxiliar, que auxilia a pessoa a realizar uma ação. Então nós falamos sobre o you are, né? She is, he is, que são o are, o is, são verbos auxiliares que estão auxiliando a pessoa a realizar a ação. Porque, né? You are, você está. Então, você é alguma coisa, você está fazendo alguma coisa. She is, ela está, ela é, né? He is, ele é, ele está fazendo alguma coisa. Enfim, só resumindo aqui um pouco das aulas passadas, né? E, então, para quem não me conhece, novamente, eu sou o Johnny, certo? E eu tenho um colégio em Itaporanga, o Filosofia Colégio. Nós trabalhamos do maternal até o pré-vestibular, né? Eu sou mantenedor e diretor deste colégio. E eu fiz um curso de inglês com um professor muito bom. Esse professor mora em Riversul, professor Batista Biglia, né? E quero ensinar um pouco para vocês tudo que eu aprendi, né? E também ensinar com a minha metodologia, né? Aprendi de um jeito, mas eu tenho uma metodologia própria de ensino. Eu sou professor de História, professor de Geografia e eu tenho aí a minha metodologia para ensinar vocês. Metodologia minha, base. A gente tem que ter base para construir em cima, certo? Uma boa construção vem de uma boa base. Então, se eu vou construir uma casa, eu tenho que fazer um bom alicerce, uma boa base. A partir desse bom alicerce, dessa boa base, eu posso construir casa e andares, andares e andares, enfim, né? Uma construção forte, mas tudo com base. E não tem como fazer a base e já ir, né, fazer a base da casa, o alicerce da casa e já colocar o telhado. Não tem como, desmorona, não dá certo, né? Eu tenho que ir fileira por fileira, de tijolo em tijolo, de coluna em coluna, alicerçando e construindo. Então, para mim é assim, a gente pega da base, cara, certo? E eu explico e a minha metodologia é essa e tem dado certo aí para alunos meus aí de Fundamental 1 e que vem me mandando vídeos do quanto estão aprendendo e estão aprendendo de forma muito rápida, e também pessoas mais idosas que estão, né, é bom aprender, né, ficar longe do Alzheimer, né, memorizar palavras, memorizar coisas e também, assim, enfim, um público em geral que quer aprender inglês, mas precisa começar do básico, precisa construir esse alicerce. Então, eu vou introduzir um pouquinho hoje aqui de uma coisinha da língua portuguesa para fazer essa introdução da nossa aula de inglês. Começo explicando para vocês o que é um substantivo, né? O que é um substantivo? Substantivo, ele é um termo que ele vai dar... substantivo é o nome, né? É o termo, é o nome que eu dou para pessoas, lugares, objetos e etc. Enfim, eu vou nomear coisas, eu vou nomear pessoas, eu vou nomear objetos. E os nomes dados
a tudo isso é o que eu chamo de substantivo. Perfeito? Então isso que é substantivo. Tá. Mas por que você está falando de substantivo, cara? Estou falando de substantivo porque nós vamos falar de artigo, né? E vamos falar de inglês, é lógico. Mas vamos falar de artigo. E a gente vai falar do artigo indefinido e do artigo definido, certo? Indefinido e definido. Vamos começar. O que é um artigo definido? Um artigo definido é aquele artigo... vamos lá. O que é um artigo? O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo. Por isso que eu expliquei o que é substantivo, né? Então, o artigo, né, é aquela palavra que vem antes do substantivo. Eu não falei que substantivo são nome de pessoas, lugares, coisas, etc. Então, por exemplo, assim, substantivo livro, né? O livro. O é um artigo, né? Menina é um substantivo. Uma menina, certo? Boneca, substantivo. Uma boneca. Uma é um artigo, né? Boneca, substantivo. Os jogadores, né? Os jogadores de futebol. Os jogadores. Jogadores é um substantivo, né? Ele vai designar uma pessoa que está jogando. Os jogadores. Os é um artigo. Enfim, só que existe o artigo definido e o artigo indefinido. Vamos lá. O artigo definido é o artigo que define. Ele já deixa claro para o leitor o que o leitor quer saber, né? O que ele está falando, né? Então, o autor deixa claro para o leitor do que ele está falando. Um exemplo. A escola. A é um artigo. Escola é um substantivo, né? Então, a escola. Cara, eu deixei claro aqui. A escola. A escola. Eu estou falando de uma escola específica. A escola. Agora, se eu falo uma escola, qual escola? Tem tantas, você falou uma escola, né? Então, quando eu falo a escola, eu estou usando um artigo definido. Quando eu falo uma escola, eu estou usando um artigo indefinido, né? Quando eu falo os jogadores, né? Ou melhor, os computadores, eu estou usando um artigo definido. Eu estou falando quais computadores? Os computadores. Basicamente, eu entendo que o autor está deixando claro pro leitor, ou o falante está deixando claro para o ouvinte que ele está falando dos computadores, os computadores. Agora, se ele fala um computador, no sentido de um computador, pegue para mim um computador. Tem vários computadores na mesa e ele fala, pegue para mim um computador. Ele não deixou claro qual computador que ele quer, né? Tem 10 computadores iguais, pegue para mim um computador. Não deixou claro. Agora, se ele fala, pegue para mim o computador, então ele especificou, deixou claro para o ouvinte qual computador ele quer. Então, o, as, os, né? O, a, os e as é artigo definido. Uma, né? Um e uma é um artigo indefinido. E agora, então, como que fica o uso do artigo indefinido e do artigo definido em inglês, certo? Então, aqui, por exemplo, o artigo definido, eu vou usar o the, né? Que significa o, os, a, as, the. E o artigo indefinido, eu vou usar o a e o an, a boy, a girl, a school, né? Então,
eu vou usar o a e o an para o artigo indefinido. Mas, professor, por que eu preciso usar dois artigos, né? Sendo que significam um e uma? No inglês é assim, né? Mas só que tem uma regrinha aqui, ó. Eu vou usar o a quando os substantivos, quando as palavras a seguir começarem com consoantes, com a semivogal y e com a semivogal h. E eu vou usar o an quando o substantivo, quando as palavras a seguir vierem a começar com vogal e com o H mudo, tá? Então aqui, ó, eu tenho consoantes, semivogal Y e semivogal H. E aqui eu tenho a vogal e tenho o H mudo, certo? Então, a e an. Tudo bem? Entenderam? Então eu tenho o artigo definido e tenho o artigo indefinido. E eu uso o the para o artigo definido, né? Onde eu indico, eu expresso um determinado objeto, um determinado lugar, uma determinada pessoa. Eu deixo explícito o que eu quero, né? The book, o livro, né? The book, o livro. Pronto, acabou. O livro. Eu quero o livro. Não é qualquer livro, é o livro. The book. Agora eu quero a book. A book. Um livro. A book. A book. Um livro, né? Lembrando então, book, o B começa com uma consoante. Book, né? Ainda que no inglês, consoantes e vogais, a gente vai perceber que elas são vogais e consoantes através da pronúncia, através da audição, do ouvido, né? É que a gente vai descobrir se é uma vogal ou uma consoante, ou uma semivogal, ou um H mudo. Porque muitas vezes ao pé da letra você não consegue decifrar se é uma vogal, como em português, né? Que a gente separa certinho as vogais e as consoantes. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns lugares. Aqui eu tenho, né, square. Tá, mas square, será que eu vou usar the square, a square ou an square? Começa com S, uma consoante, né? Square, uma consoante. Porém, lembra que eu falei do artigo definido e indefinido? Essa daqui é a Praça de Itaporanga, da cidade que eu moro, né? Eu resido em Itaporanga. Então esta é a praça que fica no centro de Itaporanga. Portanto, eu vou usar qual artigo? O artigo the. The square. The square. The square. Certo? Aqui eu tenho um bus stop. Bus stop. Uma parada de ônibus, um ponto de ônibus. Eu não conheço. Então, começa com uma consoante, bus, stop, e aí eu vou usar o artigo, então, a, né? Porque começa com uma consoante. Então, a bus stop, né? A bus stop, a bus stop, a book, a girl, a boy, a bus stop, certo? Porque eu não consigo definir onde é esse ponto de ônibus. Então, eu vou dizer a bus stop, certo? Usando o artigo indefinido, um ponto de ônibus, que eu não sei onde fica. Aqui eu tenho university, né? University. Neste caso aqui é a Uninove, né? No meu colégio tem o polo da Uninove.
Então, como eu estou dizendo de qual lugar se trata, university, eu posso então usar o the university. Lembre-se bem, T-H-E, coloca a língua no meio do dente. The university, né? Aqui eu tenho um supermarket e um meat house, né? É de um grande amigo, né? O Newton. Então, fica aqui em Itaporanga, supermercado do Newton, casa de carnes do Newton. Então, eu posso usar aqui the supermarket of the Newton. The supermarket of the Newton. Por que eu usei o of the Newton? Porque of é uma preposição, a preposição de, e o the é um artigo. Eu usei a preposição mais o artigo. Preposição de mais o artigo the, eu formo do. Como eu posso formar das, dos, né? Do, enfim, do Newton. Então, of the Newton. The supermarket, o supermercado, of the Newton. Tudo bem? Aqui eu tenho dois bancos, bank, né? E aí, esse bank é o banco do Sicoob e o banco do Sicredi. Então, eu estou dizendo qual banco, na minha fala, né, para você, ouvinte, eu estou determinando qual banco é. Então, the bank, the church. Por que the church também? Porque eu estou usando um artigo definido, porque essa daqui é a abadia, um grande ponto turístico da cidade de Itaporanga, né? Onde eu moro. The church, tá? The church. Aqui eu tenho drugstore, né? Drugstore. O que é uma drugstore? Uma farmácia. E eu não conheço essa farmácia e começa com D, com uma consoante. Drugstore. Então, eu vou usar o A. A drugstore. Novamente, eu tenho aqui the supermarket, né? Onde eu tenho o supermercado do Compre Bem, que fica em Itaporanga. Então, the supermarket. E aí eu tenho uma loja, store, e é a loja da Apple, né? Então, eu posso dizer também the store, né? The store of the Apple, a loja da Apple, the store of the Apple. E, por fim, aqui, a minha escola, school, né? E como é a minha escola, é um lugar que eu estou dizendo, essa daqui é a escola. Então, a school, eu vou usar o artigo indefinido, né? A, certo? Porque começa com consoante. School. Tudo bem? Então hoje esta foi a nossa aula, né? Eu vou deixar alguns exercícios na apostila para vocês, onde vocês poderão fazer alguns exercícios referente ao artigo definido e ao artigo indefinido, e onde vocês também poderão treinar mais as suas pronúncias, ouvindo aí o vídeo, né? E pesquisando, né? Em alguns dicionários e tudo mais, no Google Tradutor também, o a e o an. Então nós usamos hoje o artigo indefinido a, o artigo indefinido an, o artigo indefinido a eu uso quando o substantivo a seguir ele começa com uma consoante ou uma semivogal Y ou semivogal H,
E o an eu começo quando o substantivo a seguir ele tem uma vogal ou o H mudo. Tudo bem? Bye, my friends! Até a próxima aula!